Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do Senhor. Hoje estudando a lição de número 4, dons de poder. Estamos estudando sobre os dons espirituais, esses dons que estão listados no capítulo 12 de primeira carta aos Coríntios. Semana passada já falamos aí sobre os dons de revelação. Esses dons, eles são classificados aí em categorias, em 3 categorias de 3, tá? Estudamos a primeira categoria, dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Nessa lição de número 4, nós estaremos estudando sobre os dons de poder, né? Os dons de poder, que também é mais uma categoria de 3, né? Nós estaremos estudando sobre o dom da fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Lição maravilhosa, lição que vai nos ensinar muitas coisas importantes aqui, tá bom? O nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 4 e 5, onde Paulo diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Meus queridos, a nossa leitura bíblica, o texto base para esta lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4 e versículos 9 a 11, né? Onde estaremos estudando aqui sobre os dons de poder. Lição esta muito especial para a nossa meditação. Lembrando aqui que estamos fazendo sempre nessas aulas curtas, fazendo um resumo daquilo que a lição nos ensina, tá bom? É um resumo, não lemos o texto na sua íntegra, mas nós comentamos aqui, tá? Meus queridos, é um prazer estar aqui. Então você ouvindo aí, assistindo este vídeo, comente, compartilhe, tá bom? Vá no nosso canal também, temos nosso canal no YouTube, tá? AD Sardoá, participa conosco, é uma bênção estarmos juntos, tá bem? Nós vamos iniciar falando sobre essa categoria, os dons de poder, e o primeiro dom que está nesta categoria é o dom da fé, tá? O dom da fé. O que significa fé? Nós temos uma definição muito clara, muito boa, né? E clara na própria Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das que não se veem. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das que não se veem. Isso é fé. É você acreditar, mesmo que você não está vendo. É você acreditar, mesmo que ainda nada está acontecendo, nem sinal de acontecimento, de mudança na circunstância, mas você acredita. Você consegue, pela fé, visualizar a sua bênção, mesmo antes que aconteça. Isso é fé, né? Então nós vamos falar de fé. Só que fé aqui, nesta lição, nós estamos tratando de dom espiritual, meu irmão. A fé aqui,
essa fé em específico, ela é uma fé que realiza milagres, coisas extraordinárias. Porque a gente precisa fazer uma diferença do que é fé. Eu já li a definição de fé na Bíblia, né? É muito clara essa definição, mas a gente precisa também conhecer que tipo de fé. A Bíblia não fala apenas de um tipo de fé, né? Por exemplo, fé. Todo ser humano ele tem fé. Não precisa dele ser cristão, evangélico. Todo ser humano tem fé, né? A gente vê um homem, por exemplo, prepara um campo, lança semente. Ele acredita que virá chuva e que ele fará uma colheita abundante. Senão ele não semearia, não faria sentido. Quando ele prepara o solo, que ele lança a semente, ele tem fé, ele acredita que virá a chuva e ele fará uma boa colheita. Ou quando uma pessoa faz uma viagem, né, ele acredita que ele vai e que ele vai retornar em paz, em segurança. Enfim, poderíamos dar diversos exemplos aqui de fé natural. Isso é uma fé natural. Todo ser humano tem essa fé natural, né? Mas também a Bíblia também fala de fé salvífica. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, por exemplo, Paulo trata dessa fé salvífica. E tem muitos outros textos que tratam sobre isso. É a fé para a salvação, uma fé que a pessoa recebe para ser salva na pessoa de Cristo Jesus. É a fé que chamamos de fé salvífica, tá? Fé para a salvação. Mas nesta lição em específico, nós estamos estudando aqui sobre fé, mas a fé como dom, tá? A fé como dom, que acreditamos nós que recebe aqueles que são salvos, tá? Os dons espirituais são para a igreja, são para os salvos. Não pode uma pessoa natural, por exemplo, ter o dom da fé. Não acredito nisso. Em se tratando de dom espiritual, dons espirituais é exclusivamente para a igreja. São operações do Espírito Santo. O Espírito Santo nós aprendemos que ele habita na vida do crente, ok? Então essa fé como dom é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, tá? É a fé que chamamos de fé especial ou fé miraculosa, tá bom, meus irmãos? Acredito que está ficando claro para você, né? Diferença de fé. Fé natural, todos têm. Fé salvífica é a fé para a salvação. Apenas os salvos têm, a recebeu. E os da fé natural podem receber essa fé também, né? Eles vão receber essa fé como? Por meio da pregação da palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá bom? Esta é a fé. Temos alguns exemplos de fé, do dom da fé na Bíblia, né? Por exemplo, em Êxodo 14, por exemplo, nós vemos isso na vida de Moisés. Moisés se depara como líder numa situação grave, difícil e sem saída, e ele de repente ele diz para o povo, né? No capítulo 14, ele diz para o povo: não temais, estai quietos e vede o livramento que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, né? Moisés, ele viu pela fé o livramento. Isso aqui é somente pelo dom da fé, meus irmãos. Não tinha saída, nem para a direita, nem para a esquerda. Atrás, um exército inimigo. Não tinha saída. Na frente, um mar. E agora? E ele traz essa palavra para o povo
de encorajamento, de falar, olha, vocês vão ficar calados, vocês vão aquietar, porque hoje vocês vão ver o livramento que o Senhor dará a vocês. Nunca mais vocês verão esses egípcios aí, tá? Então isso é o dom da fé, é uma manifestação do dom da fé no Antigo Testamento, tá? Amém? Deus abençoe e que você tenha essa fé, receba essa fé, né? Isso é um dom e a gente pode buscar. Paulo incentiva a nós buscarmos os dons espirituais. O outro dom que está nesta categoria dos dons de poder são os dons de curar. Aqui está no plural, dons de curar, não dom de curar, mas dons de curar, ou dependendo da versão, dons de curas estão no plural. O que são os dons de curas ou os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade, né? Por que está no plural? É porque esses dons de curar para curar qualquer tipo de enfermidade e em qualquer área da vida, né? Acredito que por isso esteja no plural, não é isso? E falando de redenção e curas, né? Apesar do crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória de Cristo no Calvário, esse crente ele ainda aguarda a redenção do seu corpo, ou seja, seu corpo ainda não foi redimido, segundo está escrito em Romanos capítulo de número 8. Paulo fala sobre isso, que a natureza geme, esperando a redenção. Aí ele diz no versículo 23, não somente ela, mas nós também aguardamos a redenção do nosso corpo. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui sobre esta terra, nós estamos sujeitos às doenças, às enfermidades também, tá? Os crentes, os cristãos, aqueles que acreditam em Cristo, na sua palavra, também estão sujeitos às doenças, às enfermidades, tá bem? Meus irmãos, isso é claro na Bíblia, né? Alguém tem aquela dúvida, um irmão uma vez me perguntou, pastor, Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por que nós continuamos doentes ou adoecendo, né? É porque nós estamos ainda nesta terra e nós estamos sujeitos, nós estamos também gemendo em nosso corpo juntamente com a natureza, esperando a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23, tá? Mas graças a Deus, Deus nos deixou um recurso, que é os dons de curas, né, para repreender as enfermidades. Não que tenhamos que ficar sujeitos, submissos a essa situação. Nós podemos buscar a Deus e Deus, dentro da sua vontade, Ele pode curar as enfermidades. Se Ele não quiser curar, também não, né? O importante é a redenção do nosso espírito, é a salvação em Cristo Jesus, não é isso? Mas Ele pode curar e Ele pode nos usar dentro desta área da cura, tá? Qual a necessidade desses dons? Necessidade dos dons de curar, né? Os dons de curar são necessários à igreja de hoje, são necessários na igreja da atualidade, no mundo incrédulo em que nós vivemos, né? A medicina se desenvolvendo, tanta coisa acontecendo, né? E a humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublimidade, da sublime realidade de um Deus Todo-Poderoso que em sua misericórdia e amor concede sabedoria aos homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Deus também dá conhecimento na área da medicina para curar as pessoas, né? Os médicos, eles recebem sabedoria da parte de Deus. Então Deus cura pelo poder miraculoso da oração, mas Deus também dá sabedoria aos homens para criar também
tem medicamentos que vêm trazer cura para as pessoas, né? Agora, quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem todo o poder de sanar todas as doenças. Deus tem poder para curar qualquer tipo de doença, meus irmãos. Conversa com qualquer médico, é bem provável que todos eles praticamente já tiveram experiência com um paciente que estava até em estado terminal e do nada essa pessoa não apresentava mais nada no diagnóstico, seu diagnóstico já não apresentava mais problema algum. A gente está cansado de ouvir isso. Por quê? Porque a pessoa creu, a pessoa orou, alguém orou por ela, alguém foi no hospital, alguém estava em oração em casa, na igreja, e a pessoa sim foi curada, né? E eles próprios médicos falam o que aconteceu, mas como assim? Eles ficam, né, admirados. Por quê? Porque o Senhor cura, né? É tremendo, irmãos. O Senhor é tremendo, Ele cura mesmo, né? Esses dons de curas ou de curar são curas para as doenças do corpo, da alma, do espírito, né? Tanto para crente e para descrentes. Não é cura só do corpo, é cura também da alma, da mente, do coração, do espírito, da vida espiritual, de doenças psicológicas, psicossomáticas, enfim. Esses dons de curar, que está no plural, abrange todas essas necessidades aí de curas em qualquer área da vida da pessoa, né? Operam de várias maneiras, esses dons de curar operam de várias maneiras, através da palavra, né? Palavra de Deus, né? A pessoa está pregando a palavra de Deus, a pessoa pode ser curada, né? Através do dom também, ou de outro dom da fé, por exemplo, juntamente com o dom de curar, né? Uma palavra de ordem, um olhar, né? Enfim, há uma infinidade de formas e maneiras que Deus pode operar através desses dons, tá bem, meus queridos? Então é muito, muito importante. E na vida de Jesus, então, no Novo Testamento, se nós formos falar de curas através da pessoa de Cristo, quando Ele esteve aqui nesta terra, os evangelhos estão recheados, estão repletos de cura que Jesus realizou, né? Jesus realizou muitas curas. Jesus era usado nos dons espirituais, né? Se você for olhar em todos eles, Jesus foi usado, né? O único aqui que eu não vejo é dom de línguas ou variedade de línguas, interpretação, porque na época de Jesus ainda não havia acontecido essa descida do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, e o falar em línguas. Então não temos registro bíblico que Jesus falou em línguas, até porque não era o tempo ainda, né? Apenas isso. Os demais, a gente vê Jesus sendo usado aí, tá bom? Como homem falando, né? O outro, para terminarmos aqui, para fecharmos, é o dom de operação de maravilhas. Dom de operação de maravilhas, está no versículo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, né? O dom de operação de maravilhas. Olha isso, meus queridos. Este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas, ele altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. É isso que é a operação de maravilhas. A operação de maravilhas vai além de uma cura de uma enfermidade. É algo que está muito além disso. É um dom que ele vem alterar o curso da natureza, o curso natural das coisas, sabe? Temos muitos exemplos na Bíblia, vamos passar alguns para vocês aqui, para vocês verem, exemplos bíblicos, né?
O ministério terreno de Jesus foi marcado por operação de maravilhas. Por exemplo, capítulo 8 de Mateus, versículos 23 a 27, Jesus, ele repreendeu o mar, ele repreendeu o vento e o mar, e logo eles se aquietaram. Veja bem, isso é operação de maravilhas. Os discípulos no barco, Jesus presente com eles, e o mar agitadíssimo, um vento assoprando muito forte, o barco quase indo a pique. Jesus é despertado e de repente Jesus, ele repreende o vento, ele repreende o mar, e a Bíblia diz que seguiu-se grande bonança. Meus irmãos, é uma força da natureza. E Jesus deu ordem àquela natureza, deu ordem e rapidamente as coisas se acalmaram. Isso é operação de maravilhas. Temos mais exemplos. Por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, por exemplo. O menino estava morto. E Jesus simplesmente toca no esquife e manda ele levantar. E a Bíblia diz que ele se levantou imediatamente e ele entregou o filho para a mãe. Isso é operação de maravilhas. A ressurreição, por exemplo, de Lázaro, né? Essas passagens, a ressurreição do filho da viúva de Naim está em Lucas capítulo 7. A ressurreição de Lázaro está em João capítulo 11. Então são coisas. A filha de Jairo, capítulo 5 de Marcos. Meus irmãos, Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então o que nós vemos aqui, Jesus operando, são coisas extraordinárias, coisas que alteram o curso natural das coisas, né? Um Lázaro, por exemplo, morto há 4 dias, já estava em estado de putrefação, as células já estavam todas mortas do seu corpo, e Jesus chega 4 dias que ele estava morto, e Jesus manda tirar a pedra, nem entra no sepulcro, nem estende a mão, simplesmente Jesus diz poucas palavras. Ele ora ao Pai primeiro e dá o grito: Lázaro, sai para fora. Ele sai vivo depois de 4 dias de morto. Isso é operação de maravilhas, é algo extraordinário. Quer um outro exemplo? João capítulo de número 6, quando a Bíblia fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Olha só, né? 5 pães, 2 peixes. Sabe quantas pessoas deviam estar naquele local, naquele dia? Cerca de 15 mil pessoas. A Bíblia fala que foram alimentados 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então a gente devia ter ali mais 15 mil pessoas aproximadamente, se não tivesse um pouco mais, né? Jesus pega 5 pães, 2 peixinhos e multiplica, mata a fome daquele povo. Ainda sobram 12 cestos. Isso é operação de maravilhas. Tem mais, tem muito mais, né? Dá uma olhadinha em João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Meus irmãos, Jesus, ele estava numa festa, e nesta festa, diz a Bíblia, que acabou o vinho. Era a cultura do judeu. Toda festa tem o vinho, né? E Jesus, diz a Bíblia, que ele estava na festa, foi convidado para a festa, ele e seus discípulos, sua mãe estava na festa. De repente acabou o vinho, ela chega para Jesus e diz: Senhor, Jesus, acabou o vinho. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ele fala para os ajudantes que estavam ali para encher as talhas, boa quantidade de água, enche de água as talhas. Encheram. Ele disse: agora pega lá uma taça e leva ao mestre Sala. Leva para ele. Ele era o provador. Leva para ele. E eles levam para ele. E ele fica admirado, o mestre Sala. Ele toma aquele vinho e diz: mas essa festa está diferente, né?
Todos colocam o vinho bom, depois que todos estão satisfeitos, colocam o vinho inferior. Eu vejo que nesta festa está diferente. A segunda etapa ainda continua ainda, ou seja, na verdade estava até superior à primeira. Ele fica admirado. Agora você imagina o que é transformar a água em vinho, né? A água, que é H2O, como nós conhecemos, ser transformada em vinho. Pesquise sobre os componentes que há no vinho, componentes químicos. É algo impossível de fazer, ser humano nenhum, homem algum, com toda a sua capacidade, inteligência, tecnologia, jamais vai conseguir fazer uma água transformar em vinho. São componentes totalmente diferentes. Mas Jesus fez. Isto é a operação de maravilhas. Olha que coisa linda, meus irmãos. Coisa maravilhosa, né? Temos muitos outros exemplos aqui no Antigo Testamento, por exemplo, Josué capítulo 10, versículos 12 a 14, nós temos o exemplo de quando Josué estava guerreando, estava ficando tarde, ele ficou preocupado, né, de não dar tempo de terminar aquela batalha. Se ficasse escuro, anoitecesse, seria desastroso. E ele de repente faz a sua oração, pede ao Senhor, e diz a Bíblia que o sol e a lua se deteve um dia inteiro, né? O sol e a lua parou. Não vamos discutir aqui sobre o que parou, se foi a terra, se foi o sol, isso não é o assunto, né? Mas uma coisa eu te digo, aconteceu algo miraculoso naquele dia, que o dia foi estendido de forma sobrenatural para que Josué e o povo de Deus tivesse vitória naquele dia. Deus fez algo grande. Isto é operação de maravilhas. Meus queridos, os dons espirituais, eles existem, como já dissemos em aulas anteriores, primeiro, para a edificação da igreja. É para a edificação da igreja. É para a igreja seja edificada. É para que o servo de Deus seja fortalecido. Os dons espirituais existem como ferramentas para fazermos a obra de Deus. Os dons espirituais existem como armas espirituais para combatermos neste mundo espiritual tão difícil. Os dons espirituais vêm para nos auxiliar. Que nós possamos buscar os dons espirituais, que nós possamos procurar nos munir, nos armar com os dons espirituais. Nós já falamos sobre os dons de revelação, agora falamos sobre os dons de poder, né? Na próxima nós vamos falar sobre os dons de elocução ou de expressão. Eu espero ter te ajudado, espero ter contribuído para o seu conhecimento. Espero ter te ajudado, tá bem? Minha pretensão aqui não é ensinar tudo, falar tudo, esgotar o assunto, né? Que eu não tenho capacidade para isso e nem também pretensão para isso, né? Mas é apenas auxiliar você fazendo esse resumo dessa lição. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Fique em paz e até a próxima.